Rádio Fala UEMA, um projeto de extensão do curso de letras, UEMA São João dos Patos. Olá, ouvintes queridos do Palavra em Sintonia. Eu sou a Eliane Leal e está no ar mais um episódio do nosso programa, feito por educomunicadoras apaixonadas por linguagem e educação. É com grande satisfação que damos início a mais uma edição do nosso programa, que hoje conta com a ilustre participação da professora mestra Brígida Barbosa, profissional renomada e referência na área de linguística. Hoje, vamos falar sobre uma disciplina que é desafiadora, instigante e essencial para quem cursa letras, a sintaxe. Senhoras e senhores, respeitável público pagão, bem-vindo ao Teatro Mágico. Sinta-se à vontade. Todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser. Todo verbo é livre para ser direto e indireto. Nenhum predicado será prejudicado, nem a frase, nem a crase, ponto final. Afinal, a má gramática da vida nos põe entre pausas, entre vírgulas. E estar entre vírgulas pode ser aposto. E eu aposto o oposto, que vou cativar a todos, sendo apenas um sujeito simples. Um sujeito e sua oração, sua prece. Que a regência da paz sirva a todos nós, cegos ou não, que enxerguemos o fato de termos acessórios para a nossa oração. Separados ou adjuntos, nominais ou não, façamos parte do contexto e de todas as capas de edição especial. Sejamos também da contracapa. Mas ser capa e ser contracapa é a beleza da contradição. É negar a si mesmo. E negar a si mesmo pode ser também encontrar-se com Deus, com teu Deus. Senhoras e senhores, que nesse encontro que acontece agora, cada um possa se encontrar no outro. Até porque tem horas que a gente se pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Oi pessoal, eu sou a Márcia Paz e estou muito animada com o tema de hoje. Afinal, quem nunca se viu perdido entre termos como sujeito oculto, predicado verbo nominal ou oração subordinada? A sintaxe pode até parecer um quebra-cabeça, mas com as peças certas, tudo faz sentido. E eu sou a Railene Silva. A sintaxe é muito mais do que decorar regras. Ela ajuda a organizar nossas falas para que elas expressem nosso pensamento. É uma lente poderosa para analisar como construímos sentido com a linguagem. O que é a sintaxe? Sintaxe é a parte da gramática que estuda como as palavras se ligam para formar orações e períodos. É como o esqueleto da linguagem. Sem ela, não conseguimos organizar nossas ideias com clareza. É verdade. No curso de letras, a sintaxe aparece logo nos primeiros períodos e pode ser trabalhada de forma tradicional ou mais reflexiva, dependendo do enfoque do professor. E isso faz toda a diferença. Quando a gente começa a aplicar a sintaxe na análise de textos reais, literários, jornalísticos, cotidianos, ela deixa de ser um enigma e vira uma chave de leitura. Porém, existem os desafios da disciplina. Confesso que no começo eu achei sintaxe um bicho de 7 cabeças. Aqueles nomes técnicos, esquemas, dá até um frio na barriga. Mas quando a gente entende o porquê por trás de cada estrutura, tudo muda. Sintaxe tem a ver com estilo, com intenção comunicativa e com clareza. E não podemos esquecer que dominar a sintaxe nos dá autonomia como escritoras, professoras e leitoras críticas. Sintaxe na prática. Por que é importante para quem faz letras? Para quem vai atuar na educação, é fundamental entender como se organizam as frases e orações. Isso impacta diretamente no ensino da escrita, da leitura e da interpretação. E quem vai seguir por caminhos como revisão de textos, jornalismo, produção de conteúdo, até literatura, também precisa da sintaxe para dar clareza e ritmo à linguagem. Ela é uma base.
Com ela, a gente ganha mais segurança para escrever, argumentar, ensinar e até para construir estruturas quando for necessário. Nossa dica de hoje: analisem frases do cotidiano, uma legenda de Instagram, uma letra de música, uma manchete de jornal. Tudo pode virar exercício de sintaxe. Tentem ensinar para alguém o que aprenderam. Quando a gente ensina, fixa muito mais. E o nosso encontro consonantal, me sinto um sujeito oculto, verbalizando adjetivos pra te agradar. Impessoal, defectivo, apassivando locuções de amor. Obstante regencial, nessa sintaxe sentimental, gramatical, gerundiando promessa, porém monossilábica singular, a me espreitar em si. E por fim, busquem autores como Ataliba Castilho, Irandé Antunes, Maria Helena de Moura Neves e Evanildo Bechara. Eles ajudam a enxergar a sintaxe com olhos críticos e criativos. Sintaxe pode ser difícil no começo, mas se revela uma aliada incrível para quem ama as palavras. É estudo, mas também é descoberta. É uma disciplina que exige atenção? Sim, mas que recompensa com autonomia e clareza na comunicação. E para aprofundar ainda mais essa reflexão sobre a importância da sintaxe, convidamos agora a professora mestra Brígida Barbosa, que vem compartilhar conosco seu olhar sensível e, ao mesmo tempo, técnico sobre esse tema tão essencial para quem ama a linguagem. Professora, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Olá, ouvintes da Rádio Fala UEMA. Olá, Márcia, Railene e Eliane. Eu agradeço pelo convite, por esse espaço para falar um pouco sobre essa temática que é tão sensível, né? A matemática costuma ser o bicho-papão da educação, né? Mas quando o assunto é letras, tanto na educação básica quanto no ensino superior, a sintaxe costuma ser esse bicho-papão, né? E confesso para vocês que não é muito fácil ser professor de séries onde se trabalha com os conteúdos de sintaxe, né? Porque muitas vezes os alunos confundem o achar difícil a disciplina, a área, o conteúdo, né? E acaba de certa forma tomando uma certa antipatia pelo professor também, né? Aí a gente vai tentando suavizar da melhor forma possível para ver se desmistifica um pouco essa visão que se tem da sintaxe, né? Nos meus 27 anos de sala de aula, desde o primeiro ano eu trabalho com língua portuguesa, né? E o que eu pude observar ao longo desses anos, né, passando por diversas modalidades de ensino, em diversas situações, não tantas escolas, porque eu não mudei muito, mas a cada ano a gente recebe alunos novos de realidades diferentes, né? Então, assim, o que eu pude observar? O nosso país é um país multi em tudo, inclusive na língua. Nós temos muitas variantes do português brasileiro e, como em qualquer outra língua, há uma necessidade de se escolher uma dessas variantes para representar a língua, para ser considerada a chamada variante padrão, né? Mas, infelizmente, como nós fomos colonizados por Portugal, ainda persiste um ensino dessa variante padrão que não é exatamente a variante padrão brasileira, mas uma variante padrão de Portugal. E como o português falado em Portugal não é tão igual ao português falado no Brasil, muitas vezes isso dificulta o ensino de uma variante que traz muitas coisas que não são nossas.
E aí não é significativo para o aluno e fica difícil para o professor contextualizar o ensino de termos que não fazem parte do uso, né, nas situações comunicativas brasileiras, né? Por exemplo, ensinar o aluno a conjugar o verbo na segunda pessoa do plural, que seria o vós, né, na norma padrão do português de Portugal. Então, aqui no Brasil, ninguém usa esse termo vós já faz muito tempo. E, no entanto, a gente continua, né, os compêndios, os livros didáticos, trazendo essa nomenclatura. E é difícil para o aluno compreender e é difícil mais ainda para o professor fazer o aluno entender, né, como é que se faz uso desse termo, né? Principalmente quando a gente entra no estudo da colocação pronominal, para a gente explicar para o aluno como fazer uso desses termos, né, em determinadas situações, porque são situações que muito dificilmente ele vai fazer uso. Talvez ele presencie em algum momento, né, que eu acredito que não vai ser tão comum também, e mais dificilmente ele vai fazer uso de determinadas nomenclaturas que são ensinadas, né, nessa norma padrão, que é o que a sintaxe ensina, né? Só que a gente precisa olhar um pouquinho além disso, porque, como vocês mesmas já colocaram anteriormente, a sintaxe ela vai além, né, dessa nomenclatura. Ela nos ajuda a organizar as palavras, as frases, de forma que aquilo que a gente quer expressar fique claro, né? Só que, para deixar claro, não são apenas as regras de combinação, mas as próprias escolhas lexicais que a gente faz são importantes para que o outro entenda o que a gente está dizendo. Então, se eu uso expressões, né, que não fazem parte dos usos, né, das comunicações no Brasil, vai ser difícil para o outro entender, né? Mas a sintaxe, ela também tem essa função de me ajudar a fazer as melhores escolhas, a combinar melhor as palavras para que aquilo que eu quero expressar seja mais facilmente entendido. Então, se a gente olhar para a sintaxe por esse ângulo, então talvez a gente consiga desmistificar e não vê-la como esse bicho de 7 cabeças, mas como uma ferramenta que vai nos ajudar tanto a entender o que outras pessoas dizem, como também organizar melhor aquilo que a gente quer dizer, seja por escrito ou seja falando, né? Então fica a nossa mensagem, que a sintaxe seja vista com mais leveza, mais sentido e mais afeto. Até o próximo Palavra em Sintonia. Um abraço das suas educomunicadoras, Eliane Leal, Márcia Paz e Railene Silva. Esse foi mais um programa da Rádio Fala UEMA. Na produção, Eliane Leal, Márcia Paz e Railene Silva. Na sonoplastia, Railene Silva. Na supervisão, professora mestra Brígida Barbosa. E você, ouvinte, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Rádio Fala UEMA. Há uma vírgula entre nós dois, mas nunca um ponto final. E nessa ligação verbal há sempre um tom de vogal, não obstante regencial.